Olá, eu me chamo Heloísa Viana Magalhães e agora eu vou explicar um pouco sobre a minha pesquisa, que foi sobre projetos de lei sobre direitos animais, uma pauta esquecida. Eu sou estudante do curso de comunicação organizacional e a Ellen Cristina Geraldes é a minha professora e orientadora. Bom, o tema é sobre como os projetos de lei acerca dos direitos animais no Brasil, durante o período de 2015 a 2022, beneficiam ou prejudicam os animais e como é realizada a cobertura jornalística do portal G1 e do Correio Brasiliense sobre a temática no mesmo período. Então, a pergunta é: como os parlamentares têm legislado sobre o tema dos direitos dos animais e como o jornalismo, que muitas vezes pauta a agenda política e a agenda social, tem destacado ou silenciado sobre o assunto? Então, a justificativa do tema ela se dá pela pouca quantidade de materiais, tanto jornalístico quanto acadêmico, a respeito do tema, principalmente na área da comunicação. E como que esses projetos de lei eles estão sendo favoráveis ou não para a causa dos animais. Então, o objetivo é descrever e analisar como esses projetos de lei no Congresso Nacional versam sobre os direitos dos animais, verificar a cobertura jornalística sobre o tema e identificar se o jornalismo reconhece e legitima os direitos animais. A contextualização, então, a respeito do tema. O Brasil ele é um dos maiores produtores de animais para baixo do mundo e também um dos maiores produtores de carne, sendo um dos maiores exportadores do mundo. Então, para a economia brasileira, os animais e essa produção, elas são muito importantes. Não só a produção de carne, mas também a produção de ovos e outras coisas referentes a animais. O meio ambiente ele é impactado com essa forma de produção. Inclusive, o agronegócio ele recebe muitas críticas por conta da forma, né, como é realizada como é preparado o ambiente para o gado. Muitas áreas, às vezes, são desmatadas para a agricultura e para a criação de animais, né? Então, é algo que deve ser observado. O consumo de carne também pode ser justificado por fatores culturais, econômicos e religiosos, principalmente aqui no Brasil. A carne ela é muito presente nas nossas refeições. E a PL 1095 de 2019, ela foi um projeto de lei que visava aumentar a pena para os maus tratos de animais. Só que ela virou a Lei Federal 14.064 de 2020, sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, porém, ao ser considerada na lei, ela se restringiu somente a cães e gatos. E a cobertura jornalística, né, que é influenciada por fatores econômicos, culturais, políticos e organizacionais. A metodologia adotada, então, foram pesquisas e revisões bibliográficas referentes ao tema, artigos, dissertações, teses no Google Acadêmico, no banco de teses e dissertações da CAPES, análise de conteúdo descrita por Bardan, leitura prévia, classificação, categorização e análise, e a busca de projetos sobre direitos animais, né, nos sites da Câmara e do Senado, e da cobertura jornalística realizada sobre esses projetos. Os principais resultados encontrados foram que dos 22 projetos analisados no período de 2015 a 2022, apenas 2 não eram favoráveis aos animais. Um visava regularizar a prática da caça esportiva e o outro incluiu o laço e a vaquejada como manifestações culturais. Ganharam destaque o Partido dos Trabalhadores com 4 projetos, o Partido Verde com 3 projetos e o Patriota com 3 projetos. Tanto o Partido Verde como o Patriota, os projetos de leis oferecidos por esses partidos foram realizados pelos mesmos deputados. O mesmo deputado do Partido Verde fez os 3 projetos e o mesmo deputado do Patriota fez os 3 projetos. Os 22 projetos analisados dizem respeito a animais silvestres e animais domésticos e domesticados.
Então, isso é algo positivo, porque os projetos de leis, então, eles estão olhando não só para cães e gatos, mas para todos os animais. Os principais resultados encontrados sobre a cobertura jornalística foi o levantamento no portal G1 e no site do Correio Brasiliense. Foram encontradas 6 matérias, e das 5 matérias analisadas, elas dizem respeito a leis já aprovadas, e só uma é sobre projeto de lei. 2 das matérias analisadas dizem respeito a leis que beneficiam somente cães e gatos, e houve uma dificuldade para localizar as matérias. Como eu reforcei, a cobertura jornalística sobre o tema, ela é muito escassa, então foi bem difícil realizar essa pesquisa para localizar matérias que falem sobre o tema. A conclusão, então, é que os projetos de lei sobre o tema incorporam a noção da senciência animal, de que os animais sofrem, de que os animais sentem dor, isso é algo positivo. Porém, a política ela é suscetível das pressões de grupos de interesse e não há um enfrentamento de questões animais com implicações econômicas, justamente por essa parte, essa área dos animais ser algo tão importante para a economia do Brasil. Não se concretizou, porém, a cobertura jornalística sobre a pauta dos direitos animais, sendo encontradas matérias escassas e curtas. A conclusão, então, é que a cobertura jornalística ela não pauta a sociedade, ela precisa ser urgentemente pautada. E, no mais, é isso. Muito obrigada. E se sua compaixão não inclui todos os animais, ela é incompleta.